Falarei sobre o fogo no mundo espiritual. O fogo espiritual é invisível. Falarei do fogo espiritual da parte de Deus. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo espiritual refina. Malaquias 3 verso 2 a 3. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Falarei do fogo espiritual do diabo. O fogo espiritual das trevas é diferente do fogo mágico na bruxaria. O fogo espiritual é invisível. E o fogo da magia não é invisível e todos podem ver. O fogo do diabo é profano. Levítico 10 verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Os falsos profetas de hoje fazem fogo espiritual descer na igreja. Apocalipse 13 verso 13. O falso profeta realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Lucas 16 verso 24. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O fogo que atormentava o rico é espiritual. No mundo espiritual também tem vento. Falarei do vento espiritual. João 20:22. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo, o vento espiritual que traz a vida. Ezequiel 37:9. A seguir ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Falarei das maldições e calúnias que acontecem no meio do cristianismo. É comum um ímpio amaldiçoar uma pessoa, e o que esperar de uma bruxa maligna amaldiçoando? O que não é comum é ver palavras de maldição na boca dos crentes, e na internet está cheio de crentes amaldiçoando os outros, demonizando as experiências alheias, falando mal de outros irmãos, criticando as doutrinas com o intuito de espalhar contendas. Eu coloco todas essas coisas na mesma balança: o famoso mal da língua que ama a difamação, calúnia e a discórdia. Mesmo que o irmão esteja errado, se chegar alguém falando dele, difamando-o e tentando me colocar contra ele, eu repreendo, porque não participo de grupos, crentes que amaldiçoam outros irmãos porque não concordam com ele, ou só porque ele pertence a outro ministério. Esses crentes amaldiçoam outros irmãos por não serem de suas congregações. Eu já tive visão de um crente abrir a sua boca para blasfemar, e da sua boca saía mais de um demônio. Apocalipse 16, verso 13 a 14. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses demônios que operam sinais e milagres, foram até todos os reis do mundo inteiro e convenceram para batalharem contra o povo de Deus. Na boca desses espíritos saíram palavras persuasivas, palavras que manipularam as mentes dos reis, para eles se reunirem contra o povo de Deus. Hoje são muitos crentes que influenciam os seus inscritos com palavras persuasivas, manipulando a mente dos internautas e os colocando contra outros crentes, e sempre fazem a cabeça do povo se colocando contra aqueles crentes que estão incomodando os demônios. Assim como da boca do dragão, da besta e do falso profeta saíram 3 espíritos malignos, então, da boca de crentes que falam maldição e calúnia, saem demônios juntos com as suas palavras de destruição. Esses demônios que saem da boca desses crentes, são os que moram neles e manipulam as suas mentes. Quando um crente fala maldição, e os espíritos saem de sua boca, ele está compartilhando seus demônios com aqueles que o assistem na internet. Por isso que a pessoa aprende a ser crítica igual o crente que blasfemou.
porque o demônio da boca do manipulador foi compartilhado para os ouvintes, e a pessoa infectada passa a ter o mesmo jugo do crente amaldiçoador. Esses tipos de crentes, quando um ímpio que não sabe o que fala começa a falar mal da igreja deles, esses crentes começam a lançar maldições no ímpio e pega, porque são almas que não estão debaixo da graça que os protege por não conhecerem a verdade. Esses ímpios temos que ter misericórdia, eles não sabem o que falam. Lucas 23 verso 34. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os ímpios não sabem o que falam e nem o que fazem, estão cegos pelo pecado. Teve um crente que amaldiçoou um jovem que não era da igreja. Semana depois, o rapaz bateu a sua moto e faleceu. Isso é a prova de que dessas palavras tem espíritos malignos. Ele abriu a sua boca e demônios saíram dela para matar o jovem. Já vi um crente pregar para o ímpio, e por ser insultado pelo mesmo, lançou as pragas das maldições no rapaz. Cadê o amor pela alma, o coração de Cristo que foi escarnecido na morte da cruz e não falou nada? Tem crente que deseja até a morte de um ímpio que ele convidou para ir à sua igreja, e a pessoa não quis congregar com ele. Jonas também desejou a morte dos ímpios, não porque não quis adorar o seu Deus igual os crentes fazem. Jonas desejou a morte dos ímpios porque eles se arrependeram de seus pecados. Hoje os crentes discutem e amaldiçoam os ímpios que não entendem nada, e nem sabem o caminho certo a seguir. Jonas 4 verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus tem misericórdia dos ímpios, e o crente não tem, e deseja a morte ou amaldiçoa. Teve um rapaz no meu bairro que os crentes pregavam para ele, e ele não se converteu, até que um dia ele foi assassinado, e a maioria quando soube da morte do rapaz ficaram felizes. Eu fiquei triste porque aquela alma foi para o inferno, e comecei a chorar. Ele foi uma perda para o nosso exército que é o de Cristo. A gente contava com ele. Um deles disse: eu disse que Deus é justiça. Não quis receber a palavra dele e veio o castigo. Eu disse a ele: quem matou ele foi o demônio, não Deus. Falarei da perseguição ministerial da minha família. O meu esposo, quando se converteu, recebeu uma profecia, mas não acreditou na irmã, e disse que iria orar a Deus pedindo para ele confirmar. A irmã que passou a profecia ficou tão ofendida que disse assim: Deus vai pesar a mão sobre a sua vida se não crer. Vivemos em um mundo evangélico que ninguém aceita ser contrariado. Tudo é olho por olho e dente por dente, um fazendo vídeo resposta para o outro, querendo medir forças através da soberba da carne. Que evangelho é esse que está operando em nossos dias? No ano de 2013, quando meu filho começou a fazer a obra de evangelismo nos hospitais, e o meu esposo estava fazendo a obra nos lares, orando e levando a palavra de Deus. Ele começou no ano de 2010. Eu estava viajando pelo interior, levando o evangelho para cidades pequenas. Tudo parecia bem e normal. Nós estávamos vencendo sem nenhum obstáculo. O ano de 2013 e 2015 foram os anos que mais trabalhamos para ganhar as almas, mas as forças das trevas não ficaram de braços cruzados. E logo nos atacaram. O meu esposo pensava que os ataques viriam das pessoas dos lares onde ele pregava. O meu filho pensava que os ataques viriam da empresa onde ele tinha muitos inimigos que não gostavam dele. Eu pensei que os ataques contra mim viriam das cidades do interior onde eu pregava, e que Satanás iria levantar os seus agentes para me perseguir, e nada disso aconteceu. E quando menos esperávamos, os nossos inimigos se levantaram dos lugares que não estávamos esperando e nem passou pelas nossas mentes. Os espíritos malignos nos atacaram nas redes sociais. Graças a Deus a pessoa se arrependeu, e tirou o vídeo. No ano de 2015, apareceu circulando pelo WhatsApp um pastor acusando meu esposo de adultério com a sua filha. Esse pastor mora em um bairro vizinho do nosso. Inclusive já visitamos a sua igreja. Não estou difamando ele, por isso não irei falar o seu nome. Apesar de ele ter tentado destruir o meu casamento, eu o perdoei. Quando a notícia da traição se espalhou,
Eu estava fora do meu lar fazendo a obra de Deus no interior. As mensagens malignas são iguais ao fogo que corre rápido pela floresta. Eu recebi essas mensagens fazendo a obra de Deus em outra cidade. Quase larguei a obra e voltei para casa por ter perdido o foco. E queria saber desse boato de traição se era verdade, mas o Espírito Santo me impediu de fazer isso. Quando terminei de fazer a obra e retornei para casa, o meu esposo estava de joelhos orando a Deus, e quando terminou, disse que agora que havia se convertido nunca faria isso. Ele disse: "Agora que sou um servo de Deus, jamais farei isso." O meu esposo estava muito triste por causa desses boatos de traição. Ele teve que deixar de fazer os cultos nos lares por causa dos escândalos. Casais já não queriam o meu esposo visitando seus lares, e assim o trabalho de ações de graças que estava ganhando as famílias acabaram. Isso é o poder que a língua causa no seu bairro, e com a internet, que é uma rede mundial, as desgraças se espalham muito mais rápido. Eu e o meu filho continuamos fazendo a obra, ele nos hospitais e já estava pregando nos presídios, enquanto eu estava viajando para outras cidades. E não demorou muito para sermos atacados. Meu filho pensou que os seus inimigos que o atacariam estavam em sua empresa, e eu pensei que os meus se levantariam na cidade onde pregava. E uma irmã de Portugal gravou um vídeo no YouTube, dizendo que estava grávida do meu filho, e era de 3 meses. O meu filho na época estava solteiro. Isso foi no ano de 2013. Ele nunca pisou os pés em Portugal e nem sabia quem era essa mulher. Aquela criança de 3 meses, significava que o meu filho praticou sexo antes do casamento, e caiu no pecado da fornicação. Aquelas mentiras o deixaram muito triste, e o pior de tudo, é que ela sabia tudo da vida do meu filho. Ela sabia a idade, a empresa onde trabalhava, o nome dos seus pais, o endereço de sua casa e até tudo o que ele gostava, parecendo que já o conhecia há bastante tempo. Com esse escândalo, o meu filho perdeu o crédito que tinha de pregar nos presídios e hospitais. O vídeo do Facebook se espalhou pela empresa, e ele já não tinha moral de ser chamado de servo de Deus. Ele se sentiu indigno de pregar o evangelho por ser chamado de fornicador. Eu sabia que o meu filho não queria nem as mulheres do seu bairro, porque iria se envolver com uma mulher de Portugal. Até hoje, ele nunca pisou os seus pés em Portugal. Eu disse para ele fazer o exame e provar que o filho não era dele. O meu filho disse: "Ela sabe que o filho não é meu. Eu não irei sair do Brasil para ir em Portugal, para fazer um exame que não vai provar que eu sou o pai. Porque irei fazer isso, só para provar que não pequei e sou um servo de Deus. Não tenho nada para provar para os outros, a não ser para aquele que me justifica dessas acusações." E depois disso comecei a orar por essa mulher, para que Deus tocasse em seu coração e consertasse o erro que ela fez. E com um mês intercedendo por sua vida, essa mulher que é crente entrou em contato comigo. Ela estava arrependida do mal que tinha feito e me pediu perdão. Ela disse que uma pessoa da empresa do meu filho que odeia ele, passou todas as informações para ela, por isso que sabia de todas as coisas da vida dele. Ela disse que recebeu dinheiro para mentir de que o filho era dele. Eu disse a ela: "Como esse rapaz conseguiu tantas informações do meu filho, se eles nunca conversaram sobre as suas vidas pessoais?" Ela disse que esse rapaz se aproximou do melhor amigo do meu filho, a quem ele falava da sua vida pessoal, e conseguiu arrancar as informações da sua boca, apenas dizendo que admirava o meu filho, para que o amigo dele se empolgasse e falasse tudo. E ela disse que esse rapaz falava assim: "Vou arrancar mais informações do amigo dele, e depois irei falar para você." A mulher disse que o filho a qual ela esperava é de um namorado que também é crente. Eles caíram em fornicação, e a mulher acabou engravidando. Ele, desempregado, concordou com a mentira, para a mulher receber o dinheiro e comprar o berço da criança e as roupas. Ela retirou o vídeo do Facebook, mas disse para eu não pedir que ela fizesse outro vídeo, dizendo que a criança não era do meu filho, até porque ela iria ser chamada de mentirosa pelo povo da sua igreja, e o cara que já tinha pagado para ela mentir, não iria gostar da sua traição.
Eu disse para ela que não precisava fazer outro vídeo se justificando, até porque ela removeu o vídeo mentiroso e se arrependeu. Isso já era o suficiente. No mesmo ano, não demorou muito, uma bruxa do estado do Rio Grande do Sul disse no Facebook que fazia bruxaria comigo. Ela disse que as minhas viagens missionárias era para fazer obras de feitiçaria, e não a obra de Deus. Ela disse que eu era uma bruxa disfarçada de crente. Eu não conheço essa mulher e nunca trabalhei com ela nas obras de feitiçaria. Ela nunca fez parte da mesma escola que eu me formei quando era uma bruxa. Já viajei em várias expedições conhecendo outras bruxas, mas nunca vi essa mulher. Ela me acusava de ser a sua parceira nas bruxarias. Inventou falsas calúnias pelo Facebook que eu fazia ritual com os corpos de defuntos no cemitério. Do jeito que a mente do povo é fraca, acreditam muito mais em boatos malignos do que um bom testemunho que um servo de Deus pode oferecer. Se eu continuasse fazendo a missão, o povo iria desconfiar de mim, porque viajando estou longe dos seus olhos, em lugares onde não podem me vigiar observando cada passo meu. Eu tive que dar um tempo nas missões e ficar em casa, para que o povo observasse mais a minha vida, e visse com os seus próprios olhos que não era uma bruxa. Eu nunca fiz nada para essa bruxa, e nem quando era uma também. Nunca fiz nenhuma maldição contra a sua vida. Orando por essa causa, Deus me revelou que um demônio que trabalhava comigo na bruxaria levou o meu nome para essa bruxa me difamar. Esse demônio nunca se conformou de me ter perdido. Ele tentou destruir o meu ministério e a minha vida, mas não teve força e esperou eu dar legalidade, mas não encontrou. E o único jeito foi usar essa bruxa para manchar o meu ministério. Ela não me conhecia, mas ficou conhecendo através desse demônio que me descreveu. Eu não tenho Facebook. Como pode essa mulher saber quem era eu? A não ser que os demônios a revelem. E hoje tem muitos crentes usando a mesma internet para causarem escândalos. E quando vocês usam a internet para causarem divisão, algum vizinho seu está com a família destruída nos vícios das drogas e do álcool, você foi no seu vizinho falar do amor de Deus, e a casa que fica encostada da sua, deve ter alguém precisando de uma cesta básica, e você não está nem aí, preferindo formar grupos de mexericos nesse canal que criou para evangelizar. Aquela casa que fica de frente da sua, já foi visitar, deve ter alguém com depressão esperando ouvir apenas uma palavra de Deus, e você não tem tempo para ir lá e emprestar o seu tempo, preferindo ficar na internet acusando seu irmão em um canal que chama de cristão. Já caminhou pela sua rua e não viu nada de estranho. Alguém da sua rua deve estar querendo se matar nesse momento, e você está onde? Assentado diante do seu computador fazendo o papel de acusador que é o mesmo de Satanás. No seu bairro ou vila, tem muitos homens que estão com pensamentos malignos de se matarem, roubar, traficar e se lançarem nos vícios. E você que diz que é um ganhador de almas na internet, cadê você para ajudar essas pessoas? Essas almas estão esperando apenas uma palavra para desistirem de fazer essas loucuras. Quem é ganhador de almas na internet, tem que ser nos bairros também. Qual é a diferença? As almas estão morrendo diante do seu nariz, e não irá salvar ninguém da sua vila. Você nunca foi um ganhador de almas, e nunca foi um servo de Deus igual diz no YouTube. Já foi no hospital da sua cidade ou no UPA do seu bairro visitar os doentes. As pessoas estão enfermas precisando de uma oração sua, e você fica emprestando seu tempo para Satanás com mexericos em grupos evangélicos do WhatsApp. No hospital, tem pessoas que estão à beira da morte esperando que alguém vá até ela, e fale apenas uma palavra para que creia e salve a sua alma. E você está sentado diante de uma câmera gravando um vídeo, difamando ou caluniando seu irmão. É fácil ser pregador de internet e ficar no comodismo atacando seu irmão, que não pode se defender do outro lado da rede. Vocês vão para o inferno, raças de serpentes que só servem para espalhar os seus venenos virtuais, colocando uns contra os outros. O fogo do inferno espera cada um de vocês, que assim procedem. Dizem que são homens de Deus, pregadores da verdade e defensores do evangelho, mas têm medo de entrar nos redutos de Satanás, dentro das bocas de fumo controlada pela facção. As palavras que pregam são apenas palavras,
Palavras não provam as suas atitudes. Palavras não podem provar que és um homem de Deus, porque falar em frente de um computador, qualquer um fala. Pregar o evangelho dando cajado sentado diante do computador é fácil. O difícil é colocar a sua cara para pregar esse mesmo evangelho nas praças da cidade. Vocês que são valentes diante de um computador para fazerem críticas aos irmãos, quero ver ir lá na África e ser valente diante de um bruxo, que com o poder do vento faz objetos flutuarem e até viram os carros, e faz cair aviões causando tempestades nos ares, com a mesma intensidade que fala do seu irmão diante da câmera do seu computador. Fale para um traficante lá na boca de fumo. Falem mal dos traficantes na frente deles, acusando-os de seus pecados e dizendo que vão para o inferno. Vocês não têm coragem de ficar diante de um muçulmano e falar que Jesus salva, e Maomé não salva. Ficam escondidos detrás das telas dos seus computadores e trancam as portas de suas casas, e fecham os seus quintais para confrontarem os demais irmãos nas suas lives ao vivo, provando que são covardes, em vez de estarem provando que são valentes nas cidades babilônicas no meio do povo. Estão na internet formando partidos religiosos. Aprendam com Jesus quando estava na terra. Jesus pregava no meio da multidão que o apertava. Não ficava sentado na poltrona diante de uma tela de um computador, falando coisas que são imprestáveis e não edificam em nada. Os apóstolos enfrentaram ao martírio pelo evangelho, provando que eram homens valentes. A força que vocês têm não está no espírito para morrerem por amor ao evangelho. A força de vocês está na língua, para debaterem acerca de assuntos polêmicos que não irá levar a nada. A valentia e a bravura de um soldado é provada no meio da multidão de homens feras, não atrás de um computador. Essa palavra é para os crentes que se dizem eu sou valente. Só é valente apenas na língua que é difamar, blasfemar, acusar, caluniar, contender e causar porfia. Mas a valentia de evangelizar todos os bairros da sua cidade contaminada pelo pecado, não existe nenhuma valentia no seu espírito. Cadê os cultos ao ar livre que vocês não têm coragem de fazer? Eu não acredito na maioria dos pregadores da internet, mesmo que pregue contra o pecado. Afinal, qualquer um pode pregar a santidade, é só estudar a Bíblia. A maioria desses não vivem o que pregam, e são crentes que usam capas. Eu dou crédito a você que visita os hospitais, presídios, orfanatos, asilo, casas de recuperação de drogados ou alcoólicos anônimos. Vocês que gostam de estar no meio do povo oprimido, sentindo calor social igual Jesus fazia. Eu dou crédito a você, que faz missão em lugares pobres, e padece com o povo passando frio, calor, sede, fome e dormindo no chão por amor às almas. Eu acredito que os seus ministérios são verdadeiros, e são guerreiros valentes que vão para o campo de batalha, diferente desses manipuladores de pessoas do outro lado das redes sociais que dizem, eu sou de Deus, mas se tivessem amor, sairiam do YouTube e fariam alguma coisa para as almas da sua rua. Igreja, cuidado com esses pregadores virtuais que nunca viram e nem sabe quem são. Acautelai-vos dos seus fermentos que criam contendas e porfias. Falam de santidade, mas causam divisões através da internet. Se dizem santos, mas gostam de difamar, caluniar e debater assuntos da Bíblia. Se eles fossem humildes, aceitariam essa palavra que estou dizendo, e mudariam as suas vidas. Essas pessoas que agem assim são atribuladas, e só sabem se saciar com as contendas e discussões pela internet, não vivendo o evangelho genuíno. Pregar a santidade na internet é uma coisa, e viver essa santidade é outra coisa. Viver a palavra é diferente do que apenas falar. Conheci um crente pregador da internet que ganhou muitas almas, mas um dia ele me falou que não vivia o que pregava. Ele disse, eu prego renúncia e prego contra o pecado, mas a minha realidade não tem ligamento com aquilo que eu prego. Eu sou usuário de drogas e visito os salões de danças escondidos. Tenho ganhado muitas almas através da internet, mas o que adianta ganhar milhões de almas e perder a minha? Eu não consigo me libertar dessas coisas e preciso de libertação. Por favor, ore pela minha vida. Até hoje, eu oro por esse irmão para Deus salvar ele. Essa pessoa não precisa de críticas, mas de oração.
Ele foi a prova que mesmo pregando contra o pecado, não significa que o pregador vive o que fala igual eu disse. Pregar a verdade é fácil, mas viver ela é difícil. Esse rapaz que me pediu ajuda, é chamado pelos internautas de homem santo de Deus, só porque prega a verdade na internet. Nunca diga que um pastor que prega a santidade na internet é homem de Deus. Você não conhece a vida dele. Eu não sou contra as pessoas que pregam a palavra pela internet, e nem estou orientando a deixar de fazer o seu trabalho para se aventurar pelo mundo, para provar que é crente enfrentando o perigo. Não é isso que quero dizer, porque não são todos que receberam esse chamado da parte de Deus para evangelizar os lugares mais perigosos. A mensagem que estou falando aqui, são para os fariseus que amam falar mal da vida alheia e difamar os outros irmãos. Os hipócritas deveriam sair dos seus computadores para fazerem o evangelismo nas ruas. Esses que pensam que são valentes pregando o evangelho pelas lives, dando chicotadas em todo mundo, não têm coragem de fazer isso nas ruas, longe das câmeras e dos seus computadores. Agora, se você tem um canal que edifica, exorta, aconselha e prega contra o pecado sem precisar difamar ninguém, e nem falar nomes de pessoas escandalizando-as, o seu canal é abençoado, e contribui para o reino de Deus. Tem canais evangélicos que incitam o ódio, o preconceito e a divisão. Quem ouve esses canais, absorvem aquela mensagem negativa em seu coração, se enchendo de contendas, ira, revolta e incredulidade. Essa é a semente que eles plantam nos corações dos ouvintes. Alguém que está me ouvindo, já se revoltou com um irmão falando os defeitos de um pastor. Com certeza a revolta não foi contra o difamador, mas contra a vítima. E você se revoltou contra alguém que nem conhece, e não sabe se realmente ele é tudo isso que estão falando dele. A pessoa que ouve essas difamações, pega o mesmo jugo daquele que está falando mal e fica doutrinado, e fala mal da pessoa também por ter aprendido. E os ouvintes desses pastores caluniadores, ainda espalham as acusações que ouviram na internet, porque quem dá ouvido e crédito aos blasfemadores, se alimenta de suas palavras, deixando elas semearem os seus corações. Jesus falou na palavra do semeador, daqueles que por maldade semearam o joio no terreno do trigo. O terreno é o coração, e o joio é a falsa doutrina, contendas, divisões, disputas e blasfêmias. Muitos crentes, por maldade própria, soltam vídeos na internet cheio de joio para confundirem e causarem divisões. As palavras do vídeo pode construir uma pessoa positivamente ou negativamente. Às vezes, o vídeo começa falando um pouco de verdade, depois começa a espalhar a divisão, intrigas, contendas e porfias. No livro de Gálatas 5 verso 9 fala assim: sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de fermento leveda uma massa inteira, ou seja, um pouco de veneno no vídeo estraga a alma, o corpo e o espírito, deixando envenenado contra alguém. Se aquele vídeo no começo apresenta um bom conteúdo, e depois começa a pregar calúnia, difamação e ensinar a ter preconceito contra testemunhos, ou só porque o irmão é de outro ministério, esse vídeo já não é mais um vídeo bom, porque no começo falava da verdade, mas depois o pregador do vídeo deixou a soberba entrar em seu coração e pregou contendas, e um pouco de fermento que é pregado no vídeo, já é o suficiente para contaminar uma pessoa. A língua é tão terrível, que uma palavra sem vigilância pode trazer desânimo e matar a fé de um irmão. Um mexerico no bairro pode fazer uma pessoa assassinar a outra. A experiência que o meu filho passou de fazer a obra de Deus, e uma pessoa difamando seu ministério, foi uma das piores. Enquanto ele estava indo nos presídios pregar a palavra e arriscando seu pescoço, tinha uma pessoa que, ao invés de ajudar essa obra de evangelismo carcerário, foi atrapalhar. Você que é um crítico de irmãos da internet, talvez aquela pessoa que você está denegrindo a imagem dela, pode estar fazendo muito mais do que você para o reino de Deus. Enquanto você o está criticando, esse mesmo irmão pode estar correndo risco de vida em um país onde é proibido pregar o evangelho. Você é um crítico que não sai da internet, enquanto o irmão a quem está apedrejando, é aquele que corre atrás das almas e sofre por elas. Seu Manuel, um idoso que já faleceu,
era o único crente da família. A sua esposa bebia muito, e os seus filhos também, e gostavam de fazer festas e convidavam as pessoas para dançarem em sua casa. Todos os filhos de Manuel moravam com ele, 2 rapazes e uma moça. Seu Manuel era obrigado a ouvir aquelas músicas diabólicas por morar na mesma casa. Ele sofreu muito com a sua família, e ainda não conseguia levá-los para a igreja. Um grupo de crentes que eram vizinhos dele, e sabiam o que acontecia na casa pelo barulho das músicas que os filhos de Manuel ouviam. Esse grupo de crente não era da mesma igreja do irmão Manuel, e ficavam atormentando aquele ancião, dizendo que a casa dele era morada de demônios, e ainda diziam para ele salvar a sua família, porque era ministro de Deus e responsável por ela. E outras vezes, diziam que ele estava participando do banquete de Satanás. Seu Manuel já estava sofrendo, e os críticos ainda zombavam dele. Ele, sendo um ancião de 68 anos, não aguentou as provas, e morreu de ataque cardíaco. Isso começou a acontecer quando aquele grupo de crentes começaram a escarnecer dele, e a sua saúde começou a piorar. Ele morreu com ódio e muita ira em seu coração, revoltado com aquele grupo de crentes que fizeram esse ancião passar muito nervoso. Se esse idoso foi para o inferno por causa desse grupo, Deus irá requerer o sangue desse ancião das mãos dos culpados, que pressionaram ele até morrer. Cuidado com conteúdos na internet que provoca o seu irmão, falando mal dele ou zombando. Talvez você não sabe se ele tem problemas no coração que pode se agravar, ao ver um vídeo falando mal dele circulando pelo YouTube. Os jornais são como escolas que ensinam o crime, ao mostrarem como que se mata uma pessoa. Esses jornais criminalistas da televisão que mostram os feminicídios, são como a gasolina que inflama o fogo dos corações dos homens apaixonados que assistem os jornais, e veem muitas mulheres morrendo, e irão se inspirar e praticar os mesmos crimes. O jornal está dando uma ideia para as mentes perturbadas de como matar uma mulher, e com tanta morte, e as leis brasileiras são frouxas e não fazem nada. O jornal ainda divulga os crimes provando que as leis do Brasil não fazem nada. Para isso incentiva as pessoas a praticarem mais crimes ao passar na televisão. Qualquer coisa que assistir, seja evangélica ou não, se tiver um pouco de fermento, o jornal já contaminou o coração. Eu me converti no ano de 2005, o meu esposo em 2007, e o meu filho em 2008. O meu filho era para ter aceitado a Jesus em 2002, quando ainda era uma bruxa. Ele começou a frequentar uma igreja, e até foi no altar aceitar a Jesus quando o pastor fez o apelo. Eu estava fazendo muitas viagens com as bruxas, e o meu filho estava me traindo indo no lugar que eu mais odiava, o que impediu que o meu filho fosse a primeira pessoa da família a se converter. Os próprios crentes críticos que ao verem o meu filho saindo de short na rua, demonizaram ele, e o trataram como um dos demônios de Satanás. Todos os irmãos se afastaram dele por causa daquele short. Ele era novo convertido, e nem tinha noção daquilo que era certo ou errado. O meu filho não conhecia a palavra de Deus, e isso é normal em todos os novos convertidos. Eles não tiveram paciência, e queriam que o meu filho se libertasse de tudo em uma semana. Não deixaram Deus fazer a obra. O meu filho ficou tão ferido e machucado que não permaneceu na igreja, e só foi pisar os seus pés na igreja no ano de 2008 quando se converteu. Ele ficou 6 anos longe da igreja por causa dos críticos. Eu conheci uma missionária fazendo a obra no interior. Nós duas estávamos ganhando muitas almas. O casamento dela começou a ter problemas, e ela, para agradar o marido, começou a usar brincos. Na época, ela morava na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo. Essa irmã saiu do interior onde morava, e foi para a capital de São Paulo me visitar, pois já faziam 2 meses que a gente não se via. Ela veio em minha casa e matamos a saudade, e ainda relembramos quando a gente ganhava muitas almas. Nesse dia, ela estava de brincos, diferente daquela mulher que eu conheci, e nunca colocava nada em sua orelha. As irmãs da minha igreja, ao passarem perto de nós duas, não deram a paz de Jesus para mim, porque eu estava perto da irmã que usava os brincos. Eu percebi quando elas olharam para os brincos da irmã com nojo, e o preconceito impediu que elas cumprimentassem aquela irmã.
Eu defendo a sã doutrina, mas não desprezo os que não andam nela, e isso é triste, quando o preconceito assume o lugar do amor, porque a Bíblia diz que temos que amar, independentemente de quem seja. O amor é incondicional, e não tem preconceitos se a pessoa usa brincos, ou está de saia curta, ou se é o pior bruxo. Jesus se sacrificou pela humanidade pecadora. Que perfeição essa humanidade teve para merecer esse amor? Esse é o amor incondicional que Jesus ensinou. Temos que amar tudo aquilo que é desprezível e sem nenhum preconceito. Teve um dia que eu estava caminhando com uma irmã, que tinha pintado os seus cabelos de loiro e se arrependeu, mas não quis voltar às cores do seu cabelo, por não querer tocar em tinta, por ter vergonha em pegar, e as irmãs me viram eu com ela conversando, e no outro dia, elas chegaram para mim e falaram dos cabelos da irmã, e disseram que ela estava em pecado. Eu falei para essas irmãs, que ela pintou os seus cabelos no passado e se arrependeu, e Deus já havia perdoado e nem se lembrava. Enquanto as irmãs ainda condenavam, eu já fui orar na casa de uma mulher doente, e a única que foi comigo foi a evangelista Rosa, que permitiu de eu falar seu nome. Ela usava calça jeans para ir à igreja, e também saia para outros lugares. Nunca questionei se ela estava preparada sim ou não para ir comigo na oração, e não cabe a mim proibir a irmã de me acompanhar para fazer uma oração por causa de uma calça. Ela sabe quem sou, sabe que sou rígida nessa questão de vestimentas. Eu não podia dispensar a companhia dela. Crente não pode agir dessa maneira, sendo mal educado. Os irmãos da igreja na época disseram para eu me afastar dela porque iria contaminar as minhas vestes, dizendo que ela era vaso rebelde. Eles não tinham misericórdia, e preferiram apontar a irmã, ao invés de ajudar. Onde estão os bons samaritanos para ajudarem os caídos? Eu disse a eles que para eu pecar, não precisava de uma pessoa que me influenciasse, que não era o caso dela, mas na mente deles, ela era uma leprosa. Se eu ficasse perto, já iria pegar o pecado da vaidade. Hoje em dia, ninguém pega o pecado falando com uma pessoa ímpia. O pecado está ao nosso redor por onde a gente for, porque o mundo já é do maligno. O mundo é o maior império de todas as práticas do pecado. A mulher criticada era a evangelista, e nessa época tinha 4 meses de convertida e estava verde. Uma criança que precisava de paciência e ser conduzida pelas mãos, não condenar, mas ajudar a encontrar a maturidade espiritual, ensinando a caminhar pelo caminho certo, segurando em suas mãos, não atacando com pedras. Por isso que os novos convertidos não ficam na igreja. As suas fés são fracas para aguentarem as pedradas. Eles queriam que ela renunciasse todas as coisas desde o primeiro dia em que se converteu. Eu ainda disse a eles: quem liberta é Jesus, e não os homens. Esses irmãos eram da minha igreja. Estou aqui para dizer, se eu fosse partidarista, e vestisse a camisa denominacional, não falaria isso, porque os defensores de placas ministeriais encobrem os erros e as falhas de suas congregações, mas gostam de falar as falhas de outros ministérios. Eu passei uma guerra contra esses irmãos que quase mudei de igreja, mas Deus falou comigo, e disse que iria fazer uma varredura dentro do ministério desde o altar até a porta da igreja, e foi o que aconteceu. Esse grupo de irmãos saíram da igreja, e cada um foi congregar em uma igreja diferente. Deus disse para mim, que eles saíram como areia espalhada pelo vento que faz a separação de grão e grão, e as irmãs do mexerico que gostavam de observar as roupas de todo mundo, e ficavam caminhando pela rua vigiando. Se vissem alguém da igreja em pecado, não faziam a obra, e deixavam as suas casas abandonadas sem fazer o almoço. Se comportavam igual os fariseus que vigiavam a Jesus, para verem se ele iria pecar em não observar o sábado. Eu fazia muito evangelismo quando era mais nova e sadia. Essas irmãs estavam caminhando pela rua, e me viram com uma moça do funk que usava aquele short jeans bem apertado. Uma dessas irmãs vigiadoras da rua me chamou e disse: "Você fica perto dessa menina, o que as igrejas vão pensar de você?" E as outras disseram: "Você irá manchar o nome do nosso ministério falando com essa moça."
Eu disse: Jesus falou para pregar o evangelho a toda criatura, sem fazer diferença de religião, sem julgar pela roupa e nem pela classe social. E o próprio Jesus caminhava no meio dos pecadores, porque ele disse que veio para os doentes. Eu ainda disse: em vez de condenarem essa moça, por que vocês não oram para Deus salvar ela? Evangelizar as almas vocês não querem, mas criticar é só o que sabem fazer. Antigamente, a crítica, o preconceito acontecia só dentro da igreja, mas hoje, isso se espalhou pelo YouTube e as redes sociais. Essas irmãs usavam saias até os pés, não usavam nenhuma pintura e nem maquiagens e brincos. Nessa parte, elas andavam com pudor, mas não conseguiam parar a língua mexeriqueira. Elas, por se vestirem com pudor, pensavam que eram santas ao ponto de não cumprirem outros mandamentos. Se servir a Deus for apenas no vestir e não observar os outros mandamentos, é fácil. Essas irmãs foram provadas dentro dos seus lares por falarem demais, e quase todas estão desviadas nos dias de hoje. Eu já vi algumas bebendo, usando drogas e fumando cigarro. Elas eram contra um crente se aproximar de uma drogada. Hoje elas são bêbadas e drogadas, e querem que um crente se aproxime delas para pregar. Tinham preconceitos de se aproximarem dos pecadores, e hoje elas não querem que os crentes tenham preconceitos com elas. E a moça que era funkeira, hoje é diaconisa e faz a obra, e se casou com um homem de Deus. Vocês que se consideram crentes santos e ficam zombando daquele homem ímpio, no dia de amanhã você pode estar desviado, e esse homem ímpio transformado em um grande pastor. Nunca zombe da condição espiritual de ninguém, porque no dia de amanhã, tu podes estar fraco e precisando da oração desse fraco, que pode ser um Davi daqui uns anos. Existe muitos crentes se desviando por causa das provas, e ainda culpam a Deus pelos seus fracassos. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a culpa é das pessoas, e não de Deus, porque ele zela pela sua palavra para cumprir. Dessas irmãs mexericas, apenas 2 não desviaram e estão congregando juntas. A maioria se desviou, mas como eu não tenho preconceito com elas, eu orava e pregava a palavra de Deus para ouvirem. Uma dessas irmãs desviadas me chamou para fazer uma visita em sua casa e orar por ela. Essa irmã desabafou, e falou toda a sua vida sentimental e do seu esposo que a largou por causa de outra mulher. Antes dele ir embora de casa, havia cometido o ato de traição. Essa mulher falou tudo da sua vida sentimental para mim. Fui embora e comecei a orar por essa mulher, e ela saiu falando que eu era a prova que o seu esposo lhe traiu. Ela mentiu que eu tinha visto a traição, mas a verdade, foi ela quem falou sobre a sua vida sentimental. E tentou me usar como prova da traição do seu esposo para eu acusar. Ela queria me envolver em sua vida particular. Eu não quis participar dessa mentira. O que uma língua pode fazer em um bairro? Todos chegaram a pensar que eu tinha visto o esposo dela trair ela. Esse homem irado por causa dessa falsa história criada, chegou a me procurar com muita ira, e pediu para eu não me envolver nisso, porque iria me arrepender, e ainda fui ameaçada. Eu tive que ir na casa dela repreender o que ela disse. Eu falei: você prova que os meus olhos teriam visto a traição, não ouvindo pela boca da própria esposa dele. A igreja precisa ser crente de verdade, e caminhar reto em seu caminho. Irei falar do mal que entra através do paladar. Existem 2 tipos de mal que entram pela boca: aquele que entra através da língua, e aquele que entra através do paladar. O mal que entra através da língua é por causa das palavras que são faladas que não agradam a Deus, e o mal que entra através do paladar tem a ver com a alimentação. Tem muitos produtores agrícolas que são satanistas. Antes de eles colherem os alimentos plantados, oferecem aos demônios como ofertas. Eu conheci um homem, dono de terrenos de plantações de feijão, que oferecia para o diabo a sua colheita antes de vender aos mercados. Conheci donos de mercados que ofereciam todos os alimentos das suas lojas e ritual, para venderem mais que os concorrentes. Hoje eles oferecem marcas de qualquer produto, seja alimento, vestuário ou tecnológico, e aqueles mercados que os donos não têm envolvimentos com magias. Nesses mercados,
As bruxas e os bruxos visitam as prateleiras e amaldiçoam os produtos para causarem doenças de mortes, ou colocam demônios nos alimentos, para quem comer deles, seja possuído pelos espíritos malignos. Antes de consumir os alimentos, ore a Deus. 1 Timóteo 4 verso 4 ao 5, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Santifique o alimento pela palavra, e faça ações de graça. Marcos 14, verso 22 a 25. E comendo-os, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Temos que abençoar o alimento igual Jesus fez. Deuteronômio 8:10. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Depois de se alimentar, louvem a Deus. Segundo a Reis 4, verso 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo-os daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei pois farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Eliseu tirou o veneno da panela. E nós que somos cristãos, se orarmos, tiraremos a maldição dos alimentos. Responderei a algumas perguntas. A transferência de unção existe? Não. Imagine um pastor que está há 30 anos no caminho de Cristo, e para alcançar esse nível de unção foram 30 anos de orações, choro, jejuns, santidade e ganhando almas. Quantas vigílias esse pastor fez, e quantas noites de sono perdidas em oração. Não é justo ele passar essa unção conquistada para um crente que se converteu há 2 anos atrás, que está começando agora. Deus é justo, e não irá permitir que o irmão passe a sua unção, mesmo que ele esteja morrendo. Se o rapaz de 2 anos de convertido quer unção, ore muito. E se quiser ter a unção do homem de Deus, conquiste ela ficando mais 28 anos no caminho de Jesus, para fazer 30 anos. Ou então, se esforçar mais do que ele, pode conseguir em 20 anos. Essa transferência de unção não existe. Imagine eu transferindo a minha unção para um crente que nem conheço a sua vida, e ele vive uma vida de pecado. Mesmo que fosse verdade essa transferência de unção, um homem santo de Deus, ao passar a sua unção para um crente que não vive o Evangelho, não seria possível. Hoje isso virou moda, um crente passando unção para católico, espírita, e para pessoas que estão em seus profundos pecados. Esses crentes da moda que acreditam nisso, nem unção eles têm para passarem. Eles pensam que têm unção. E tem aqueles crentes que recebem unções de bruxos e passam para aqueles que acreditam que vem da parte de Deus. A transferência de unção existe só na bruxaria. Quem inventou essa doutrina para colocar nas igrejas foi a maçonaria. Outra pergunta: se existem cães no inferno? Sim, são criaturas caninas que devoram as almas. Também existem esses cães demoníacos soltos aqui na Terra. Não são da mesma espécie dos cães do inferno que torturam as almas. Os cães que trabalham na Terra são demônios de uma classe inferior que trabalham para demônios de alta patente, ou para algum bruxo ou bruxa de nível alto. Sobre qual a diferença do fogo na bruxaria e o fogo do gás de cozinha? O fogo normal, ele precisa de madeira, produtos químicos inflamáveis, querosene, álcool, fósforo, isqueiro para fazer o fogo. O fogo que as bruxas fazem aparecer é o fogo mágico, que não precisa dessas coisas que o fogo normal precisa. O fogo mágico, ele não queima nenhuma madeira transformando em cinza. Ele é um fogo que arde, mas não consome. Outra pergunta: não entendo a Bíblia. Ore a Deus.
e peça para ele abrir a sua mente igual como fez na minha família. Não precisamos fazer teologia para entender, e não tenha preguiça ou desânimo de ler a Bíblia. O Ho'oponopono é uma antiga técnica havaiana que procura realizar a cura do interior. A pessoa fala mantras para liberar uma energia para serem curadas. Os sacerdotes indígenas do Havaí praticam o Ho'oponopono. Os anciões sacerdotes que curam as pessoas são usados por demônios que trabalham naquela região. Uma das bruxas da escola que foi conhecer a ilha havaiana disse que viu um demônio com aparência indígena, e até vestindo uma tanga. Esse é o demônio que usa os anciões sacerdotes para curar as pessoas. A lei de atração é uma filosofia que Satanás criou. A lei de atrair as coisas boas, prosperidade e o amor. A lei de atração do amor é tão diabólica, que aqueles que estudam isso e acreditam, esses recebem as pombas giras independente de ser homem ou mulher. A Bíblia fala que os apóstolos e Jesus atraíam as multidões por causa da unção, não pela lei de atração. Seduzir alguém é pecado. A serpente usou o fruto no jardim do Éden para seduzir Eva. A lei da atração é para seduzir, e quem é crente de verdade não pode usar técnica de sedução. Atraiam as pessoas através da unção. Não usar técnicas para seduzirem as pessoas, nem com roupas e nem com o corpo malhado. Sobre se o anjo pode possuir as pessoas. Sim, se os demônios possuem as pessoas, porque os anjos não podem possuir. Esses espíritos malignos já foram anjos, e se conseguem entrar nos corpos. Os anjos de Deus que são mais poderosos conseguem também. Possuir alguém é coisa simples para eles. Os anjos têm capacidade para possuírem os corpos. Eles não fazem isso, porque a Bíblia diz que o único que pode habitar em nós é o Espírito Santo e mais ninguém. Os anjos respeitam a palavra de Deus, e nunca irão possuir os corpos. Os anjos podem se materializar. Sim, os demônios fazem isso até hoje, somente para os bruxos de alto nível. Quando o bruxo avança em seu nível, o contato espiritual com os demônios fica mais forte, ao ponto deles se materializarem e beberem vinhos na casa do bruxo, e conversar face a face, porque os anjos não podem fazer isso. Em Sodoma e Gomorra, quando os anjos se materializaram, e os habitantes da cidade enxergaram esses seres celestiais materializados em pessoas com os olhos naturais, os habitantes queriam manter relações sexuais à força ao verem os anjos. Eles se materializaram, e comeram e beberam com Ló, sua esposa e suas filhas. Então, se hoje em dia um anjo aparecer na casa de uma pessoa materializado, não se espante, eles têm poder até mais do que os demônios. Se os demônios podem se materializar, os anjos também podem. Não subestimem a capacidade desses ministros angelicais. Para os crentes críticos, se alguém falar que o anjo foi em sua casa e se materializou, eles vão ficar espantados e vão descer o cajado chamando de heresias. Mesmo sabendo que no livro de Gênesis, lá na destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos se materializaram para todo mundo ver. Ló não foi melhor do que a igreja para ter esse privilégio, e a igreja não. O povo de hoje pode sim receber a visita de anjos, depende da situação a que se encontra, e também do nível espiritual do crente. Sobre hierarquia espiritual entre os crentes, se existem, no mundo espiritual existe sim. Entre a hierarquia angelical, o arcanjo Miguel é o maior. Na hierarquia dos demônios, tirando Satanás que é o líder, existem demônios maiores do que os outros. Está no livro de Efésios 6 verso 12. Na terra, espiritualmente falando, existem crentes maiores do que os outros no mundo espiritual. Isso não significa que um vai ser maior do que o outro. Todos são salvos. Mas Deus é justo, e dá o azeite para aqueles que buscam a Ele. Quem busca mais poder terá. Um guerreiro, quanto mais ele se prepara para a guerra, mais capacitado ele será. Um lutador de artes marciais que treina muito para o combate, quanto mais ele treinar, mais chances terá de vencer a sua luta. Um jovem que estuda e se prepara para fazer uma prova de uma faculdade, quanto mais ele se preparar para o estudo, mais chances terá de passar. Assim é no mundo espiritual. Aquele que se preparar mais, está treinando para enfrentar a batalha espiritual. É claro que o esforçado receberá mais de Deus do que o acomodado ou preguiçoso. Deus é justo.
Sobre os dinossauros e suas origens, os estudiosos dizem que os dinossauros são da descendência de demônios. Não sei responder essa pergunta. Assim como existiram homens gigantes, também existiram animais gigantes. O que não acredito é que existiu um mundo só de dinossauros. Gênesis 2, verso 19 ao 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Quando Deus criou a terra, ele criou todos os animais das águas, campo e as aves do céu, e ainda criou o homem para cuidar deles. Deus não criou um mundo só de dinossauros igual dizem os cientistas, que ao falarem disso, chamam Deus de um Deus sem criatividade, que criou apenas uma espécie de animal que são os dinossauros, e esperou eles entrarem em extinção para poder criar o homem. A respeito do jogo Free Fire, quando era uma bruxa, naquele tempo eram outros jogos. O Free Fire é um jogo dessa geração. Quando esse jogo entrou na moda, eu orei para saber o segredo desse jogo, e vi uma poça de sangue parecendo um ritual, e tive a certeza de que esse jogo foi oferecido aos demônios, para ser o jogo mais jogado mundialmente, e na minha visão, os demônios possuíram os bonecos do jogo. Por isso é que tem casos na internet, de crianças e adolescentes que caíram manifestadas no chão. Teve um menino que disse para mim: eu jogo, mas nunca fui possuído. Eu disse a ele: quem disse que para ser possuído tem que haver manifestação? Os demônios não gostam de se manifestarem, eles possuem as crianças e ficam em silêncio lá dentro. Então por que os demônios estão se manifestando nessas crianças, se nenhum crente está impondo a mão para que isso aconteça? Não pense que os demônios estão se manifestando porque eles querem aparecer. Esses espíritos não gostam de se manifestarem por conta própria, a não ser que um servo de Deus cheio da unção faça eles se manifestarem à força. Os demônios são iguais às anacondas, que ficam no fundo da água escondidas para ninguém ver, e lançam o bote na sua presa. Se os demônios estão se manifestando, é porque Deus está querendo alertar os pais que são cristãos, e deixam os seus filhos jogarem esses jogos. O próprio Deus dá ordem para os demônios se manifestarem nessas crianças, para despertar a igreja. Depois uma pessoa me disse que na fase desse jogo tem muitos símbolos iluminatis e maçônicos. Quero deixar bem claro que eu estou respondendo uma pergunta sobre esse jogo que alguém me pediu. Eu não gosto de especificar nomes de jogos, porque os jovens que têm a mente fraca vão pensar que só esse jogo é do demônio, e os outros não. E depois eles começam a mandar outros nomes de outros jogos para eu responder, como se no mundo dos games existissem jogos do bem e jogos do mal. Nos vídeos anteriores, eu falei que todos os jogos são dos demônios, não importa se é um jogo de um patinho amarelo ou de um gatinho fofo. Lembre-se de que Satanás se transfigura em anjo de luz, e para se transfigurar em animais fofos e lindos, é muito fácil. Todos os jogos são consagrados. É claro que tem aqueles que vão ser mais consagrados para fazerem mais sucesso do que os outros. Existem uma classe de demônios da eletrônica que controlam redes sociais, aplicativos, games, YouTube, televisão e páginas da internet. Eles são demônios alienígenas que controlam a tecnologia que foi criada para alienar as mentes. O verdadeiro nome da tecnologia é tecnologia alienígena. Os filmes de extraterrestres são feitos com tecnologia avançada dos seus discos voadores e armas laser. Por isso que a palavra alienar e alienígenas se parecem. Uma palavra derivou da outra. A resposta que eu dou para quem joga games é renunciar os jogos. A respeito das pessoas que estão vendo discos voadores no céu, os Estados Unidos e a Alemanha construíram discos voadores, mas dificilmente usam eles para ficarem voando nos ares. O que posso dizer é que os demônios se transfiguram em discos voadores e ficam voando nos céus para enganarem. Nos finais dos tempos, aparecerão sinais nos céus e na terra. Deus fará esses sinais, e os demônios farão os sinais deles também. E as pessoas que estão vendo alienígenas,
Eles não são de outro planeta, são demônios do mundo espiritual que estão por detrás de toda a tecnologia, e estão aparecendo para as pessoas para sustentarem a doutrina de que os extraterrestres existem, e fazer os seguidores da seita ufologista adorarem. Eu terminarei o vídeo esclarecendo sobre como ter prosperidade. Os vendedores de ilusões enganam o povo, e quando a pessoa que entregou o dinheiro para o falso pastor não recebe a bênção, começa a culpar a Deus por algo que ele não fez parte. Eu sei que muitos têm sonhos de conseguirem terem algo. Isso não é pecado. Se quiserem ter alguma coisa, façam uma faculdade ou um curso técnico para aumentar a sua renda. A pessoa formada com o diploma na mão, é só orar a Deus e pedir a porta aberta, e ganhará um bom salário e poderá conseguir realizar os seus sonhos. Também tem os concursos públicos do Estado e da Prefeitura, que se estudarem e fazerem a prova, irão conseguir um emprego bom que não poderão ser mandados embora. É claro, sempre orando a Deus. Querem que os seus sonhos sejam realizados, corram atrás e lutem para conquistar, sem ficar acreditando nas mentiras dos falsos profetas dando seu dinheiro, e pensando que irão ter tudo o que quiserem. Teve um homem que parou na 6ª série e não terminou os seus estudos. Ele foi em uma igreja, e o pastor pediu dinheiro para ele dizendo assim: se o irmão depositar R$200, Deus irá abrir uma grande porta, e entregará um cargo de engenheiro civil em sua mão. E aquele homem entregou o único dinheiro que tinha de reserva para aquele pastor. Esse homem começou a passar necessidades e disse para mim: Deus honra a nossa oferta, sim ou não? Eu disse para ele: Deus honra a nossa oferta, quando o dinheiro é entregue na obra dele, não nas obras dos homens ambiciosos. E ele me falou sobre o emprego de engenheiro. Eu disse a ele: o pastor mentiu para você, porque para você conseguir um emprego de engenheiro civil, você tem que ter uma faculdade na área. Nunca terminou nem o ensino médio. Eu ainda o aconselhei a terminar os estudos e a fazer uma faculdade. Não tem lógica de uma pessoa que não terminou os estudos ficar pedindo a Jesus um emprego de salário de R$5.000, por mais que ele fique orando a Deus. A não ser que ele seja o próprio patrão dele, trabalhe por conta própria ou seja um empreendedor, e tenha um mercado. Mas para trabalhar para os outros, se não tiver qualificação profissional de uma faculdade, não ganhará um salário de R$5.000. Nem quem terminou o ensino médio consegue arrumar um emprego com esse salário. Imagine quem parou na 6ª série e não terminou os estudos. Se quiser um emprego de R$5.000, primeiro faça uma faculdade, e depois peça a Deus o emprego. Os salários no Brasil correspondem ao grau de escolaridade. Então, quanto mais formação profissional tiver, mais o salário aumenta. Foi esse conselho que eu dei para o homem. Tem crentes que não sabem pedir uma porta de emprego que corresponda à sua escolaridade. Conheci um irmão no Nordeste que orava a Deus, pedindo um emprego de advogado, e já fazia 5 anos que ele orava. Eu achei estranho, de um irmão que anda reto diante de Deus, ficar 5 anos orando sem cessar por uma porta e não se abrir, e perguntei para ele se tinha faculdade de advocacia, e ele me disse que parou na 2ª série do primário para trabalhar na roça. Eu disse a ele: para você ser um advogado, primeiro tem que terminar o ensino médio, e depois fazer uma faculdade de advocacia. Ele me disse que não sabia. Então às vezes, a falta de informações faz a pessoa seguir direções erradas, principalmente em lugares humildes no Nordeste, onde a educação é precária. Teve uma irmã que me disse: Deus o deixou orar 5 anos, e não respondeu a ele que teria que estudar. Eu disse para a irmã: Deus o deixou orar, porque gosta de ver os seus servos orando e colocando o corpo na disciplina da oração. Talvez se esse homem não tivesse um motivo para orar, não iria orar durante 5 anos. Deus sempre nos ensina alguma coisa. Isso é um aprendizado de que quando temos um motivo para orar, a gente ora, mas quando não temos motivo para orar, vem o relaxo, e Deus permite que as provações venham para a gente orar. Eu não tenho motivo para orar, mas irei procurar motivos para orar, e os motivos não podem ser só os materiais. Hoje podemos orar pelo próximo, orar para ter os frutos e os dons do Espírito, orar para ter experiência, orar para ter mais unção ou para subir de degraus.
orar para ter mais intimidade, orar pela proteção e para não cair em tentação, orar para se libertar e para ter força. Eu ainda respondi à pergunta da irmã dizendo assim: sabe por que Deus não respondeu ao irmão sobre a profissão de advogado? Deus só responde aquilo que não tem como as pessoas acharem uma resposta, e responde coisas ocultas, as informações que qualquer pessoa pode saber da boca de outras pessoas. Deus não irá responder, por isso não respondeu ao irmão, porque essas informações ele pode saber da boca de outras pessoas. Eu sou o exemplo disso, e fui enviada a esse irmão, para dar essa informação sem precisar Deus responder. Vou encerrar esse vídeo, e continuarei no próximo vídeo.